Daí galera, beleza? É mais um vídeo que eu estou fazendo aí. Então eu vou fazer algo diferente agora. Eu vou fazer uns vídeos, né, que algumas pessoas estão pedindo para fazer esse vídeo. Eu sou formado em eletrotécnica, né? Eu tenho uma empresa de eletroeletrônica. Então no decorrer do meu curso de eletrotécnica eu tive que fazer vários cursos, né, de elétrica, de eletrônica, e também fiz cursos na área de refrigeração, alguns cursos. Então o que aconteceu? Alguns alunos, nós gravamos alguns vídeos, algumas aulas, né? Então vou postar, né, no canal para poder ajudar você. Quem sabe ajude você pegue alguma informação ali que possa ajudar você. Vou ter também uma videoaula que a gente gravou instalando um ar-condicionado split, né, passo a passo, tudo detalhado, certinho, como se monta, né, a condensadora, né, o ar-condicionado split. Beleza? Então, pessoal, espero que possa, né, ajudar você. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, aqui na foto, aqui, para receber mais conteúdos, né, a respeito dos cursos que eu estou fazendo, né, das aulas que eu estou passando para frente aí, né, quem sabe ajude você em alguma coisa. Então, tá, não esqueça de clique aqui no link aqui embaixo para conhecer meu blog também, tá? Lá eu tenho várias informações para passar para você. Vou deixar também um link aqui embaixo para você baixar 4 e-books. Você deixa o seu e-mail lá para mim entrar mais em detalhe com você. Você recebe esses 4 livros. Ok? Então, pessoal, então não se esqueça, tá? Clique no link aqui no meu canal aqui em cima para se inscrever no meu canal. Ok? Espero que essas aulas, né, ajudem você. Tá? Boa aula. Obrigado aí por acompanhar meu canal e até o próximo vídeo. Curso de refrigeração e ar-condicionado, instalação de condicionador de ar split. O que vamos ver a continuação é a instalação passo a passo de um aparelho de ar-condicionado split num apartamento de um edifício. O que vamos realizar neste quarto, em primeiro lugar, é colocar um pano no chão para proteção, para poder trabalhar melhor. O aparelho split tem uma parte interna e outra externa, o evaporador e o condensador. Aqui irá a parte interna, do lado da janela. Podemos observar aqui como colocamos um pano, um tecido, um cobertor para proteção do chão. Também poderíamos colocar jornal ou um plástico. Como falamos, então, aqui irá colocada a parte interna, o evaporador do aparelho split. Esta é uma unidade interior de um aparelho de 12.000 BTUs e será colocada no quarto principal deste apartamento. Como falamos, então, este é o evaporador da unidade completa. Aqui irão conectados os canos. Este selo podemos quebrar. No começo, o ar seco com que vem pré-carregado sai. Esta é a mangueira de drenagem do condensador que irá ao exterior juntamente com estes canos e as conexões elétricas que vemos por aqui. O que estamos fazendo agora é medir para poder localizar bem o aparelho na parede. Medimos para poder localizar a unidade interior, que tem que ir exatamente contra a parede lateral. Agora vamos medir e vamos colocar na parede. Tem que ir exatamente contra a parede lateral o aparelho. E dessa forma vai poder assoprar de frente para a porta do quarto e que chegue o ar quente para a área do closet. Colocamos o nível de bolha, que é uma das partes ou passos mais importantes, já que o aparelho deve estar perfeitamente nivelado para que não ocorra nenhum problema de drenagem do condensado da unidade. Uma vez que medimos, vamos agora fazer os furos onde irão colocados os parafusos para colocar a chapa e poder montar a unidade interior.
Em primeiro lugar, vamos furar com uma broca fina e depois com uma grossa de 8 milímetros. Estamos furando. Devemos fazer o mais reto possível para que o taco, o tarugo, entre o mais certo possível e que entre de forma apertada na parede, no orifício. Neste caso, já estamos utilizando a broca mais grossa. Colocamos os tarugos, então. Do furo correspondente. Colocamos os parafusos dentro dos tarugos. Não apertamos com muita força, senão que é apenas o suficiente como para que a chapa fique fixa. Por quê? Porque depois vamos ter que colocar o nível para ver que a chapa fique perfeitamente nivelada. Uma vez que esteja nivelada a chapa, sim, podemos apertar bem, com mais força, os parafusos, de forma definitiva. Às vezes, colocando os parafusos, a chapa pode se torcer um pouco. Por isso mesmo é que os colocamos primeiramente de forma não tão forte. Nivelamos e depois sim apertamos com força, definitivamente. Aí com o nível de bolha, verificamos. Observem que houve uma pequena torção e agora vamos corrigir. Depois sim, ao estar bem nivelado, vamos apertando os parafusos novamente e sempre verificando que a gota, o líquido, se encontre no mesmo lugar, que se encontre no nível, porque como falamos, às vezes ao apertar os parafusos, a chapa pode se torcer e é tirado do nível. O nível é indispensável. Posterior, que é apresentar a unidade. E poder assim determinar o orifício que será realizado para a saída dos canos, dos tubos. Estamos colocando a unidade, então vamos pendurar na chapa, vamos ver se ficou bem, se ficou no lugar que queríamos, se ficou nivelada e ver na parte de trás onde será realizada a perfuração na parede. Devemos marcar dentro da unidade lápis para que não se veja depois. Marcamos então dentro do perímetro da unidade. Estamos marcando a parte de baixo do orifício e o lugar exato. Desmontamos a unidade. Terminamos de marcar o furo. Observem aí a marca que ficou. Este então atrás da unidade. Aqui é onde temos que furar então através da parede para que os canos vão ao exterior. Aqui podemos observar a chapa perfeitamente colocada e marcada a área que devemos furar, onde devemos fazer o orifício para a colocação, para a saída dos canos ao exterior. Este orifício
Repetimos, deve ficar embaixo da unidade interior para que não se veja. Agora vamos fazer o orifício, vamos furar a parede com uma broca de 22 milímetros. Este é o furo guia, onde depois vamos furar melhor. Do lado de fora, a outra pessoa com um pedaço de papelão, com uma bandeja, para que possa segurar os resíduos, já que estamos num edifício. Agora, fazer o furo final com um cinzel. Aqui temos o rotopercutor. Vamos cortar todo o perímetro com um cinzel. Observem, retiramos o reboco. E vamos assim furando com o cinzel. Este trabalho deve ser feito com muito cuidado para que o furo não fique maior do desejado. Como falamos, tem uma outra pessoa do outro lado com uma bandeja para que não caiam os pedaços de material. Servem aqui a pessoa segurando a bandeja para que não caiam pedaços de material na rua, já que estamos num edifício. Como podem observar, já que o cinzel não era tão grande, não conseguimos terminar o furo do lado de dentro, por isso terminamos o trabalho do lado de fora. E agora a bandeja, para que não caia o material, está do lado de dentro do quarto. Agora fazemos uma limpeza do orifício. Lembrem que o orifício deve ter uma inclinação para baixo, para que não permita a passagem da umidade de fora para dentro. Ou seja, que a inclinação para baixo, de dentro para fora. Aqui vemos então os pedaços de escombros que, se não os tivéssemos deixado na bandeja, poderiam ter caído e poderiam ter machucado alguma pessoa, alguma planta ou feito sujeira. Aqui vemos o suporte para a unidade exterior, que agora vamos colocar. Os mesmos estão realizados em ferro de 1 polegada, com uma boa solda e reforçados com uma vara. Vamos colocar a unidade exterior. Vamos colocar então os suportes da unidade exterior. Primeiro medimos. Se utiliza um nível de bolha para isto. Se marcam os lugares onde estarão os orifícios para furar.
Agora vamos fazer os orifícios para colocar os tarugos que vão segurar o suporte. Observe como estamos trabalhando, fazendo os furos nos orifícios marcados. Começamos trabalhando com uma broca de 6 e continuamos com uma de 8. Da mesma forma como se fez na parede interior. Estamos passando agora a broca de 8 milímetros para dar terminação aos orifícios. Como medida de segurança, devemos colocar algum cinto ou alguma corda no corpo, do lado interno, é claro. Estamos agora colocando os tarugos, os tacos. Colocamos o nível para verificar que os parafusos estejam sendo apertados da forma correta. Sabemos que quando apertamos a fundo, às vezes podem se e estes parafusos levam arandelas também. Aqui temos o outro suporte. Agora, com o nível, verificamos que a altura seja adequada. Sabemos a distância entre os suportes pelas especificações anteriores. Medimos e com o nível se estabelece que esteja bem nivelado. Verificamos bem as medidas e também colocando o nível verticalmente para ter certeza que o suporte esteja bem colocado. Aí devemos marcar os orifícios onde serão feitos os furos para este segundo suporte. Depois marcamos os orifícios e depois sim vamos fazer os furos. Neste caso, vamos então utilizar uma broca 6 e depois terminar com uma 8. Lembrem-se que é indispensável o uso do nível. Todas essas preparações prévias para realizar este trabalho são muito importantes. Primeiramente utilizamos broca 6 e depois 8, porque isto nos permite que o tarugo fique melhor colocado. Se nós começássemos diretamente com uma 8,
O que conseguiríamos seria estragar a parede. E com isto, estragaríamos também o trabalho. Por isso, a planificação e o capricho na realização disto é muito importante. Se bem não é o trabalho específico de refrigeração, é o que faz com que o resto do trabalho também saia bem. Colocamos agora os tarugos, colocamos e damos uma batidinha. Lembrem que falamos que a parte de colocação, se bem não é uma parte de ar-condicionado, é muito importante o capricho para que o trabalho final fique bem. Estamos agora colocando o suporte com os parafusos. O furo realizado deve ser feito do tamanho dos parafusos, neste caso de uns 4 centímetros. Não apertamos demais nessa fase, porque devemos verificar com o nível se está perfeitamente na vertical este suporte. Este trabalho é tanto funcional quanto estético. A parte exterior se coloca bem nivelada para que fique com um aspecto estético positivo. Se colocar um pouco torto, pode ser que não aconteça nada no funcionamento, mas esteticamente vai se ver mal. Por isso, a agilidade com o trabalho, com as brocas, com a furadeira, enfim, com todo este trabalho é muito importante para ter um bom resultado final. Medimos novamente para verificar que esteja correto a distância entre furos, onde vai colocada a unidade condensadora, para que encaixe perfeitamente. Também com o nível se estabelece que a horizontal esteja perfeita, se mantenha, e aí verificamos que está bem, e aí sim podemos apertar definitivamente os parafusos. Agora vamos colocar a unidade exterior, a unidade condensadora. Estamos colocando-a. Apoiamos perfeitamente em cima do suporte, enquanto uma pessoa segura o aparelho, outra pessoa começa a colocar os parafusos. Se colocam uns tacos de borracha embaixo para que o seu funcionamento seja mais silencioso. Observem, colocamos ali. A mesma coisa do outro lado. Aí colocamos também aquela borrachinha. E vamos colocar os parafusos também. Este trabalho em dias de chuva não pode ser realizado, porque senão entraria umidade nos tubos deste aparelho e isso faria com que ele se estragasse.
Aqui colocamos também a borrachinha do outro lado. Estas borrachinhas reduzem as vibrações que o aparelho produz, tornando o seu funcionamento mais silencioso, como já falamos. E com uma chave apropriada, agora apertamos. E como em todos os momentos, colocamos primeiro os parafusos. Aqui já colocamos os parafusos, então vamos apertar com a chave correspondente. Observem ali, podemos ver melhor as borrachinhas que amortecem as vibrações, fazem com que o aparelho funcione mais silenciosamente. Aqui podemos ver que estamos colocando o parafuso do outro lado. Voltamos ao interior, vamos então instalar a unidade interior. Passamos primeiramente os fios e os canos também, que vão para fora. Estes fios têm fita isolante. Colocam-se os canos, então, que vão para o exterior, e aí sim colocamos a unidade interior no seu lugar final. Devemos colocar bem nos calces superiores. Deve encaixar perfeitamente. Do lado esquerdo ficam os cabos. Os cabos elétricos, como podem observar. Ficou bem encaixada a unidade. Vamos agora medir o nível. Comprovamos novamente e o nível está bem. O que vamos fazer agora é unir a unidade interior com a exterior e medir a distância entre uma e outra para saber quanto cano vamos utilizar. Utilizamos para isto uma fita métrica e vamos unir os canos exteriores com os que vêm do interior, o evaporador com a unidade condensadora. Aqui estamos realizando este trabalho com uma fita métrica, medimos a distância, primeiramente vertical, depois horizontal, vamos realizar um L e somamos as distâncias. Aqui medimos outra distância, temos 3 distâncias para somar. Aqui, sobre um cano de 1/4, medimos as distâncias, 1,40 m nos deu o total. Vamos cortar, utilizamos um cortador. Tubo. Vemos então os 2 canos de cobre, um de 1/4 polegada e outro de 0,5 polegada.
Os dois estão cortados de 1,40 m, que é a distância que havíamos medido anteriormente. Depois vamos dobrar da forma necessária. Estes canos que estamos vendo aqui, um leva líquido, passa pelo evaporador e volta em forma de gás. O cano fino é de 1/4 polegada e o grosso de 0,5 polegada. Quando está em frio, o líquido vai pelo cano fino e volta pelo grosso. É em função de gás. Estes canos serão encapados com este isolamento de borracha para permitir que o líquido sempre mantenha sua temperatura e o aparelho não perca rendimento. O cano, como viram, coloca-se a prensa bem firme. E em seguida se coloca o flangeador de tubo, que é o que vai dar a conicidade necessária ao cano. Retiramos o flangeador, também a prensa, e vemos como fica o flange pronto. Podemos observar que a porca não pode sair. Insertamos a porca no cano fino. Vamos realizar o mesmo procedimento, mas com este cano fino. Colocamos a prensa no lugar de 1/4, que é o diâmetro deste cano. Ajustamos. Observem, apertamos então a prensa. Retiramos a prensa também. E aqui vamos ver o flange realizado neste outro cano, neste outro tubo. Observem como a porca não pode sair também. Aqui estamos colocando o dobrador de tubos. Permitem dobrar os canos sem que se estrangulem. Colocamos a porca no lugar, ajustamos. Se ajusta com uma chave francesa. E depois que já estiver ajustado, aí damos a posição exata ao tubo. Vamos fazendo aos poucos para que fique bem. Observem, pressionamos um pouco para fazer a curva necessária. Lembrem que a estética é muito importante nestes trabalhos, já que o trabalho poderá se ver desde fora. Fazemos a volta que for necessária.
Forçamos para que fique bem contra a parede, que fique com a curva adequada. Vamos mexendo o dobrador ao longo do tubo. Fazemos toda a dobra, observem. Vamos subindo agora. Sempre é bom ver antes o que queremos para não cometer erros. Já chegamos com o tubo à parte onde será conectado com os tubos que vêm do interior. Aí temos, observem. Com a linha de 1/4 fazemos a mesma coisa. Primeiro temos que colocar a porca. Apertamos um pouco para deixar bem firme, que nos permita fazer a dobra igualmente como fizemos com o outro cano. Com a diferença que com um cano de 1/4 não necessitamos a dobradeira, porque é muito difícil que este cano venha se estrangular. Podemos fazer com a mão mesmo. Acompanhamos o outro tubo. Vamos levando lado a lado até deixar na mesma posição. Vamos levando o cano lado a lado. Vai acompanhando o outro e vamos deixar no lugar adequado. Primeiramente vamos passar o isolamento. Depois fazemos os flanges. E em seguida vamos colocar nas torneirinhas do aparelho. Medimos então para cortar o isolamento do mesmo comprimento do cano. Lembrem que era 1,40 m. Cortamos então este tubo isolador. E em seguida colocamos nos tubos. Colocamos, observem, o isolamento então, primeiro num tubo. Levamos bem até embaixo. Se sobrar algum pedacinho, cortamos para que fique um pedacinho de cano exposto, como também aconteceu com o outro. E agora vamos fazer os flanges. Vamos cortar então na medida exata o cano de 1/4 com o cortador, observem. Sempre que se corta o tubo, cortamos um pouco mais comprido. Possa ficar lugar para fazer este trabalho. A mesma coisa acontece com o isolamento.
para que não saia a porca. Giramos até travar e está pronto. Retiramos. E agora fazemos a mesma coisa com outro cano maior. Colocamos a porca. Em seguida colocamos a prensa. E aí sim vamos fazer o flange. Lembrem, os canos sempre inicialmente cortamos um pouco mais compridos, justamente para depois ajustar a medida e que não fiquem curtos, senão teríamos que fazer o mesmo trabalho. A mesma coisa acontece com a instalação, se cortou primeiramente a 1,40 e depois se cortou como era necessário. E já está pronto este outro cano também, para colocar nas torneirinhas do evaporador. Vamos colocar primeiro o de meia polegada. Colocamos uma chave aqui e a outra por baixo. É muito importante apertar bem para que não ocorra nenhuma perda de gás. Agora fazemos a mesma coisa com outro de 1/4 polegada. Vejam o importante que é cortar os tubos na medida adequada. Se fossem muito curtos ou muito compridos, seria muito difícil de realizar este trabalho, de fazer esta união. Vamos apertar também, da mesma forma, com duas chaves. Com uma seguramos e com a outra apertamos. Já com isto temos o circuito montado. Aqui vemos o cano, por onde vai sair a água, que pode ir para um recipiente que possa se esvaziar quando estiver cheio, ou também que caia em algum lugar, num pátio, num gramado ou alguma coisa assim. Vamos cortar aqui para que fique bem na medida. E vamos isolar, que fique tudo num pacote, para que fique bem numa forma parelha. Isto deve ficar bem uniforme. Ajeitamos os canos, os
tubos, a mangueira de drenagem e colocamos fita para que fique bem firme, parelho, e depois podemos passar a outra fita mais larga, que é o que vai dar a terminação adequada. Vai se fazendo tudo com muita paciência para que fique tudo bem caprichado e parelho. Na curva devemos ter especial cuidado para que os cabos acompanhem bem os tubos de forma uniforme. E agora sim, vamos colocar a fita que vai dar o acabamento. Fazer com calma e com cuidado para que fique bem parelho e bem firme também, é claro. Esta fita é apenas para proteger o isolamento dos raios do sol e, ao mesmo tempo, dá um acabamento, um melhor visual. Aqui vemos as conexões, cabos de 2 milímetros neste caso. Cada um dos lugares onde vão conectados os cabos tem o mesmo porto na unidade exterior. Aqui vemos os filtros de ar do aparelho, estas malhas, e embaixo estão os filtros bacteriais. Observem. E atrás podemos ver o evaporador, que é por onde circula o gás, os tubos com o gás. Estes bacteriais são os brancos e os verdes são os filtros de poeira. Como falamos, os terminais da unidade exterior, os elétricos, correspondem exatamente aos do interior, ou seja, que simplesmente devemos colocar os cabos da mesma cor nos terminais do mesmo número ou letra que estão do lado de fora. Este é um passo simples, as conexões devem estar na mesma ordem que do aparelho interior. É muito simples, 4 cabos neste caso.
Aqui vemos uma bomba de vácuo de 2 etapas, com a qual retiraremos o ar que penetrou nos canos, no evaporador, devido a este trabalho que estamos realizando. Aqui está conectada com os canos azuis ao tanque de gás, com um manômetro para medir a pressão. E a mangueira, o cano amarelo, estará conectado à unidade exterior. Vamos retirar então o ar que está no evaporador e nos canos novos que instalamos. No começo tínhamos soltado o ar seco que tinha um evaporador de fábrica, mas enquanto instalamos tudo, entrou ar exterior que contém oxigênio e pode danificar o compressor do ar-condicionado split. Vamos retirar todo esse ar e vamos então encher a unidade com gás refrigerante para depois abrir as torneiras e completar a carga. Aí vemos como está conectada a mangueira, que vem da bomba de vácuo à unidade exterior. É simples a conexão e é que está evacuando todo o ar que está nos canos novos e do evaporador. Fechamos a chave da bomba, desligamos a mesma e observamos o manômetro, que não se mexa a agulha, para ver que não há nenhuma perda nos flanges que apertamos. Como vemos que a pressão se mantém em menos 30, agora vamos abrir e enchemos todos os canos e o evaporador com gás. Carrega-se tudo que entrar, esperamos alguns minutos, esperamos que não desça a pressão. Se vemos que a pressão se mantém, vemos que se mantém positivo, não há perda, então aí sim vamos abrir as torneirinhas do aparelho. Vamos abrir então a torneirinha, a de 0,5 polegada, a qual vai liberar a pré-carga que vem de fábrica. O fazemos com uma chave, como estão observando. Uma chave Allen. Agora o cano de 1/4. Onde se libera todo o líquido que está nos canos. E com isso temos o circuito aberto. Já agora podemos ligar a unidade para verificar o seu correto funcionamento. Uma vez ligada a tomada à eletricidade, ligamos o aparelho. Este aparelho tem um retardo de 4 minutos, quer dizer que somente em 4 minutos vai começar a funcionar o compressor. Aí a pressão desceu porque o compressor começou a funcionar e vai se manter alguns minutos ali, depois vai começar a subir novamente até uma pressão normal, que num dia com esta temperatura será 40 a 50 libras. Ali começou. Em último lugar, regulamos a carga. Geralmente o que fazemos é abrir um pouco, insertar um pouco de gás. Isto vai ajudar a preencher o que falta e a tirar todo o óleo que possa ter se introduzido na mangueira.
Depois retiramos a mangueira. Aqui vemos a instalação exterior pronta com a fita isolante também. Se realizou como tínhamos começado, mas depois se terminou de forma semelhante a quando tínhamos começado a trabalhar com essa fita. Aqui vemos a cobertura exterior das partes elétricas. Tem um orifício para colocar um parafuso. Aqui vemos o furo que depois deve ser coberto. Tem alguns instaladores de ar que fazem este trabalho, mas outros não. Depois vamos fazer o teste de funcionamento com o controle remoto. E aqui temos o trabalho pronto.